Olá, queridos ouvintes. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 67, chamado Os Vivos no Além. Eu sou Alcide Júnior e farei o estudo com vocês. Inicialmente, faremos a leitura da mensagem do Emmanuel e, em seguida, os esclarecimentos. E diz a mensagem: várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados, que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo, que falaram com Jesus sobre o monte, foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava de visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Então vejamos que essa é a mensagem do Emmanuel, um esclarecimento, como falamos, do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30, que diz: eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Então a mensagem de Emmanuel vem nos apresentar, que há realmente base para a fundamentação da existência dos espíritos. Aqui o Lucas retrata o mestre falando com dois espíritos conhecidos de toda aquela Judéia na época, Moisés e Elias. Ele vem falar da expulsão dos demônios, E a gente vem lembrar que há várias situações dentro do Evangelho onde Jesus está ali exatamente expulsando esses demônios que hoje nós entendemos como sendo aqueles espíritos em processo de obsessão e que devemos o amor a eles, para que eles possam também procurar a luz, para que eles possam também buscar a sua elevação moral. E, por fim, ele vem falar ele vem dar o esclarecimento de que nessa passagem está muito clara e é evidente que Jesus está ali conversando com esses dois espíritos egressos do mundo espiritual. E que, se não tivesse sido reconhecido dessa forma, se trataria aquilo como sendo anjos, o que não aconteceu. Então vejamos que a gente pode passar aqui, somente nessa mensagem do Emmanuel, fazer um passeio por todas as obras de Kardec, para a gente poder observar e vir entender também como no Evangelho de Jesus, o Evangelho citado dos 4 evangelistas, em suas narrativas, onde ali se encontram passagens em que fica claramente a existência dos espíritos, para a gente poder saber que os espíritos existem e que há essa relação de intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, para a nossa melhor salvação, porque aqui buscamos, através da mediunidade, com esse intercâmbio, as mensagens edificantes, os exemplos de como alguns irmãos desencarnaram, como eles chegaram ao plano espiritual. Então, isso é muito importante para que a gente possa redirecionar toda a nossa vivência
aqui no plano material. Então vejamos que, se a gente for buscar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, Objetivo da Obra, lá na introdução, o Kardec classifica alguns atos ali destacados do Evangelho. Se não, vejamos, ele fala dos atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas como dogmas, para a formação dos dogmas das igrejas, e, por fim, o ensino moral. Esse ensino moral extraído deste evangelho, o evangelho comum a todas as religiões cristãs, em que Kardec faz uma compilação, traz uma ordenação lógica para a gente poder compreender como que se dá esse encadeamento e como a gente vai perceber, a partir desse encadeamento de Kardec, a existência dos espíritos e a nossa necessidade de atentar para uma repaginação das nossas vidas a partir dos ensinos de Jesus. Mais adiante, ele vem falar exatamente dessa ordem cronológica, porque ele acha muito mais, não acha vantagem em trazer as citações tais quais elas foram colocadas, a ordem colocada ali. Então, ele faz uma arrumação de forma diferente. E para a gente compreender essa sequência lógica, a gente vai trazer apenas aqui 3 capítulos. Os 3 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente vem perceber a existência e o outro mundo, o mundo dos espíritos. No capítulo 1, ele organiza aquela passagem de Mateus, que está lá no capítulo 5, versículo 17, quando ele fala que não veio destruir a lei. Então, o capítulo 1 é não vim destruir a lei. Não vim destruir a lei e os profetas. Então, por que está exatamente nessa ordem? Por que começa com ele? Para deixar muito claro que as mensagens de Jesus não veio destruir nada que estava colocado anteriormente. E ali nesse capítulo ele vem falar de Moisés, vem falar do Cristo e vem falar do Espiritismo e da aliança da ciência com a religião. Então veja que ele coloca isso num patamar de ciência, para que a gente possa entender mais lá na frente, quando a gente for começar a discorrer sobre as curas, os milagres, que tudo aquilo ali foi ciência, e não exatamente aquele fenômeno maravilhoso, como algumas doutrinas cristãs colocam. Na sequência, no capítulo 2, ele vem dizer que o meu reino não é deste mundo, dando esclarecimento da passagem de João, capítulo 18, versículo 33 e sucessivas. Por que ele vem fazer esta citação, que foi ali no momento da conversa de Jesus com Pilatos? Para mostrar a Pilatos e mostrar para a gente que este mundo onde nós vivemos ainda não é o nosso fim. Nós estamos buscando o nosso melhoramento espiritual. E para que a gente chegue a esse patamar de espírito elevado, tal qual Cristo, a gente precisa passar por várias moradas, que é o que ele vem fazer a citação no capítulo 3, quando ele diz: há muitas moradas na casa do meu pai, também uma explicação ao Evangelho de João. E ali ele fala dos estados da alma na erraticidade, dos diferentes mundos, das categorias desses mundos. Vem falar qual é a categoria de mundo que nós estamos vivendo hoje, para que a gente possa crescer até o mundo ditosos, quando tem que colocar mundo de primitivos, mundo de expiações e provas, mundo de regenerações, mundo ditosos, mundos celestes. Então, são todas essas as moradas sucessivas que nós vamos galgar a partir da morada atual que nós estamos enquanto encarnados. Por isso o melhoramento moral de cada um de nós, por isso as moradas que Jesus colocou. Então, só no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já traz essa primeira sequência aqui para a gente compreender que essa mensagem do Emmanuel, esclarecendo a passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus encontra ali no Monte Tabor com Elias e com Moisés, que há os espíritos, que há esta outra dimensão onde eles residem, digamos assim, para o nosso melhor entendimento aqui. Se a gente for pegar o livro dos Espíritos, na segunda parte, que deu origem ao livro dos Médiuns, inclusive, ele vem falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Então, ele traz todo um capítulo lá no Evangelho segundo,
no livro dos Espíritos, né, um capítulo inteiro para falar deste mundo, para falar da existência da vida no mundo espiritual. E isso para a gente poder compreender, inclusive citado nesse capítulo, a interferência dos espíritos no mundo corporal, que é essa inter-relação que nós temos, que é essa influenciação, como os próprios espíritos dizem lá, que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, para a gente ver o quanto essa inter-relação ela é presente na nossa vida e nós não percebemos tanto assim, né? Aí o Livro dos Médiuns, que é uma outra obra de Kardec, né, trazida, como a gente falou anteriormente, lá do Livro dos Espíritos, no capítulo 1, ele intitula A Espíritos. Uma pergunta. Então, para que a gente possa entender todo o livro dos médiuns, a gente possa ter uma compreensão mais lógica dele, é necessário que eu compreenda que existem espíritos. E aí ele abre o leque desses ensinamentos, dizendo, olha, há espíritos, né? E aí ele vem falar das noções, da parte das noções preliminares e das manifestações espíritas, né? Então vejam que o tempo todo, nas obras de Kardec, nós estamos falando, porque é a doutrina dos espíritos, não tem como faltar disso tudo. E todos esses ensinamentos, eles partiram a partir dos comentários de Jesus dentro do seu evangelho, espalhado entre os 4 evangelistas, onde há sinais da existência do mundo espiritual e destes espíritos. Mas a gente não para por aí, não. A gente vai ver que lá no livro A Gênese, dividido em 3 partes, inclusive, né? Que é a Gênese, os milagres e as predições. Veja só, né? A Gênese. Só nessa primeira parte, chamada a Gênese, né? Nós temos lá no finalzinho, que são os 3 últimos capítulos, que no capítulo 10 ele chama de Gênese orgânica, para falar da formação dos seres vivos, para falar do princípio vital, que é esse nosso mundo que nós estamos vivendo. O capítulo 11 ele vem falar da gênese espiritual, exatamente o princípio espiritual, a união do espírito, né, com a matéria. Vem falar das encarnações, das reencarnações. E no capítulo 12 ele fala da gênese mosaica, que ele vem falar do paraíso, ali do Jardim do Éden, a saída de Adão e Eva. Então ele vem dentro do livro da Gênese explicar todo o simbolismo que há dentro dessa passagem simbólica contida lá no Antigo Testamento. Então veja, no Antigo Testamento já falava isso e Kardec traz através dos Espíritos uma linguagem muito mais racional para nossa compreensão. Hoje nós não precisamos mais do simbolismo todo que foi utilizado naquela época. Mas agora nós estamos mais preparados. Naquela época não, a nossa inteligência ainda estava muito a passos curtos, nosso raciocínio era menor. Então era necessário falar através de símbolo, até mesmo para aguçar a nossa capacidade de raciocínio, para despertar e desenvolver todo esse raciocínio. Hoje, com o Consolador prometido, isso ficou muito mais fácil para o nosso entendimento. E no livro Céu e Inferno, dividido também em duas partes, que ele fala da doutrina especificamente, vem falar de céu, vem falar de morte, vem falar de anjos, né? Vem falar de anjos segundo a igreja, anjos segundo a doutrina espírita, né? E os exemplos, que são as psicografias, né? Que são relatos de irmãos, né? Que tiveram vida terrena e ao partir se depararam com aquele mundo espiritual e eles retornaram às mesas de Kardec para fazer os seus relatos. Então, ali a gente vai encontrar várias mensagens de vários espíritos, né? De acordo com a sua vida que foi aqui no plano terreno. Então, vejamos que se a gente fazendo esse passeio todo que nós fizemos aqui agora com essas obras de Kardec, a gente encontra a verdade, a existência desses espíritos. Então, quando Jesus ali no Monte Tabor, onde ele leva, né, o Tiago, o Pedro, o João, para aquele monte mais elevado, porque era necessário onde houvesse uma psicosfera mais preparada para a manifestação daqueles espíritos, né? E eles prontamente querem ali fazer uma tenda porque acreditam piamente estar diante destes espíritos, e isso é colocado dentro do Evangelho, que é repetido em todas as outras
denominações religiosas. Então, como Emmanuel vem dizer lá no primeiro parágrafo da sua mensagem, a gente não pode assegurar que o Evangelho não apresenta bases para isso. Ela sim apresenta. A doutrina dos Espíritos traz isso com muita verdade. Então, meus amigos, essa foi a nossa contribuição para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e no próximo programa nós vamos estudar o capítulo 68, chamado Além Túmulo, aqui na web rádio divulgar.net. Muita paz.